Estes são os nomes dos filhos de Israel, que foram para o Egito com Jacó, cada um com sua família: Ruben, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan e Naftali, Gade e Asser. Os descendentes de Jacó somavam 70 ao todo. José já estava no Egito. Agora José e todos os seus irmãos e toda aquela geração morreram, mas os israelitas foram extremamente fecundos. Multiplicaram-se grandemente, aumentaram muito em número e tornaram-se tão numerosos que a terra se encheu deles. Então surgiu um novo rei no Egito que não conhecia José. Ele disse ao seu povo: Vejam, o povo dos israelitas é numeroso demais e mais forte que nós. Vamos agir com prudência contra eles, para que não se multipliquem ainda mais. Se estourar uma guerra, eles poderão se unir aos nossos inimigos, lutar contra nós e sair do país. Por isso colocaram sobre eles capatazes de escravos para os oprimirem com trabalhos forçados. Eles construíram Pitom e Ramessés como cidades armazéns para o faraó. Mas quanto mais os oprimiam, mais se multiplicavam e se espalhavam, de modo que os egípcios começaram a temer os israelitas. Trabalharam-nos com dureza, tornando-lhes a vida amarga com trabalho pesado em argamassa e tijolos, e com todo tipo de serviço no campo. Em todo o seu trabalho árduo, os egípcios os exploravam com crueldade. O rei do Egito disse às parteiras hebreias, cujos nomes eram Sifrá e Puá: Quando estiverem ajudando as hebreias no parto, no banco de parto, se virem que o bebê é menino, matei-no, mas se for menina, deixem-na viver. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram o que o rei do Egito lhes ordenara. Deixaram os meninos viverem. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes perguntou: Por que fizeram isso? Por que deixaram os meninos viverem? As parteiras responderam ao faraó: As mulheres hebreias não são como as egípcias. São vigorosas e dão à luz antes que a parteira chegue. Deus, por isso, foi bondoso com as parteiras. O povo aumentou e tornou-se ainda mais numeroso. E, porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes concedeu famílias próprias. Então o faraó deu esta ordem a todo o seu povo: Todo menino hebreu que nascer vocês devem jogar no Nilo, mas deixem viver toda menina. Capítulo 2 do Êxodo. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher levita. Ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era uma criança bonita, escondeu-o por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto de papiro, revestiu-o de betume e piche, colocou o menino dentro e o depositou entre os juncos à margem do Nilo. A irmã dele ficou de pé a certa distância para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó desceu ao Nilo para se banhar, enquanto suas servas caminhavam pela margem do rio. Ela viu o cesto entre os juncos, mandou uma serva buscá-lo, abriu e viu o bebê. Ele estava chorando e ela teve compaixão dele. Este é um dos bebês hebreus, disse ela. Então a irmã do menino perguntou à filha do faraó: Quer que eu vá chamar uma das mulheres hebreias para amamentar o bebê para a senhora? Sim, vá, respondeu ela. A moça foi e chamou a mãe do bebê. A filha do faraó disse à mulher: Leve este menino e amamente-o para mim, eu lhe pagarei. A mulher pegou o menino e o amamentou. Quando o menino cresceu, ela o levou à filha do faraó, e ele se tornou seu filho. Ela o chamou de Moisés, dizendo: Porque eu o tirei das águas. Um dia, já crescido, Moisés saiu para onde estavam seus irmãos e viu-os em seus trabalhos pesados. Viu um egípcio espancando um hebreu, um de seus irmãos. Olhou para todos os lados e, não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. No dia seguinte saiu novamente e viu 2 hebreus brigando. Perguntou ao que estava errado: Por que você está batendo no seu companheiro hebreu? O homem respondeu: Quem o fez chefe e juiz sobre nós? Está pensando em me matar como matou o egípcio. Moisés teve medo e pensou: Certamente o que fiz se tornou conhecido.
Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés. Moisés fugiu do faraó e foi morar em Midian. Sentou-se junto a um poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas. Elas vieram tirar água e encher os bebedouros para dar de beber ao rebanho do pai. Vieram os pastores e as expulsaram. Moisés se levantou, defendeu-as e deu água ao rebanho. Quando voltaram para Reuel, seu pai, ele perguntou: "Por que voltaram tão cedo hoje?" Elas responderam: "Um egípcio nos livrou das mãos dos pastores. Até tirou água para nós e deu de beber ao rebanho." "E onde está ele?" perguntou Reuel às filhas. "Por que o deixaram lá? Convidei-no para comer algo." Moisés aceitou ficar com o homem, que deu sua filha Zípora a Moisés em casamento. Zípora deu à luz um filho, e Moisés o chamou de Gerson, dizendo: "Tornei-me estrangeiro em terra estrangeira." Durante aquele longo período, o rei do Egito morreu. Os israelitas gemiam sob a escravidão e clamavam. O seu clamor por causa da escravidão subiu até Deus. Deus ouviu os gemidos deles e lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. Deus olhou para os israelitas e teve compaixão deles. Capítulo 3 do Êxodo. Moisés pastoreava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. Levou o rebanho para o lado mais distante do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu em chamas de fogo no meio de uma sarça. Moisés viu que a sarça ardia em fogo, mas não se consumia. Pensou: "Vou até lá ver essa coisa impressionante. Por que a sarça não se queima?" Quando o Senhor viu que ele se aproximava para olhar, Deus o chamou do meio da sarça. "Moisés, Moisés!" Ele respondeu: "Aqui estou." Deus disse: "Não se aproxime mais. Tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa." E continuou: "Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó." Moisés escondeu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. O Senhor disse: "De fato, tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus feitores e estou atento ao seu sofrimento. Desci para livrá-los da mão dos egípcios e tirá-los daquela terra para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o território dos cananeus, hititas, amorreus, ferezeus, heveus e jebuseus. Agora o clamor dos israelitas chegou até mim, e tenho visto como os egípcios os estão oprimindo. Vá, pois. Eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas." Moisés disse a Deus: "Quem sou eu para ir ao faraó e tirar os israelitas do Egito?" Deus respondeu: "Eu estarei com você, e este será o sinal de que fui eu quem o enviou. Quando você tiver tirado o povo do Egito, vocês me adorarão neste mesmo monte." Moisés disse a Deus: "Suponha que eu vá aos israelitas e lhes diga: o Deus dos seus pais me enviou a vocês, e eles me perguntarem: qual é o nome dele? O que lhes direi?" Deus disse a Moisés: "Eu sou o que sou." Isto é o que você dirá aos israelitas: "Eu sou me enviou a vocês." Deus ainda disse a Moisés: "Diga aos israelitas: o Senhor, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Este é o meu nome para sempre, o nome pelo qual serei invocado de geração em geração. Vá, reúna os anciãos de Israel e diga-lhes: o Senhor, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, apareceu-me e disse: eu tenho observado vocês e visto o que lhes tem sido feito no Egito. Prometi tirá-los da aflição no Egito para a terra dos cananeus, hititas, amorreus, ferezeus, heveus e jebuseus, terra que mana leite e mel. Os anciãos de Israel o escutarão. Depois você e os anciãos irão ao rei do Egito e dirão: o Senhor, o Deus dos hebreus, encontrou-se conosco. Deixe-nos fazer uma viagem de 3 dias pelo deserto,
para oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Eu sei que o rei do Egito não os deixará ir, a não ser compelido por mão poderosa. Estenderei a minha mão e ferirei os egípcios com todos os prodígios que realizarei no meio deles. Depois disso ele os deixará ir. Farei com que os egípcios tratem bem este povo, de modo que, quando vocês saírem, não sairão de mãos vazias. Toda mulher pedirá à sua vizinha e à mulher que mora em sua casa objetos de prata e de ouro e roupas. Vocês os porão em seus filhos e filhas. Assim, vocês despojarão os egípcios. Capítulo 4 do Êxodo. Aqui está a tradução sang tiếng Bồ Đào Nha. Dựa trên bản gốc tiếng Anh bạn cung cấp, được dịch sát nghĩa 100%, giữ nguyên toàn bộ nội dung, cấu trúc câu gần sát nhất có thể, thêm dấu câu tự nhiên để phù hợp giọng đọc, text to speech, liền mạch không xuống dòng thừa, và sử dụng ngôn ngữ Brazil chuẩn ví dụ, você, a gente, etc., nhưng giữ giọng trang trọng của văn bản kinh thánh. Moisés respondeu: E se eles não acreditarem em mim, nem me ouvirem, e disserem: O Senhor não apareceu a você? Então o Senhor lhe disse: O que é isso na sua mão? Ele respondeu: Uma vara. O Senhor disse: Jogue-a no chão. Moisés jogou-a no chão, e ela se transformou em uma serpente, e ele fugiu dela. Então o Senhor disse a ele: Estenda a mão e pegue-a pela cauda. Moisés estendeu a mão, pegou a serpente, e ela se transformou novamente em uma vara na sua mão. O Senhor disse: Isso é para que eles acreditem que o Senhor, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, apareceu a você. Então o Senhor disse: Coloque a mão dentro da sua roupa. Moisés colocou a mão dentro da roupa, e quando a tirou, a pele estava leprosa, branca como a neve. O Senhor disse: Agora coloque-a de volta dentro da roupa. Moisés colocou a mão de volta dentro da roupa, e quando a tirou, ela estava restaurada como o resto da sua carne. Então o Senhor disse: Se eles não acreditarem em você, nem derem atenção ao primeiro sinal, poderão acreditar no segundo. Mas se não acreditarem nesses 2 sinais, nem te ouvirem, pegue um pouco de água do Nilo e derrame-a em terra seca. A água que você tirar do rio se transformará em sangue no chão. Moisés disse ao Senhor: Perdoa o teu servo, Senhor. Eu nunca fui eloquente, nem no passado, nem desde que falaste ao teu servo. Sou lento de fala e de língua. O Senhor disse a ele: Quem deu a boca ao homem? Quem o faz surdo ou mudo? Quem lhe dá visão ou o torna cego? Não sou eu, o Senhor? Agora vá. Eu estarei com você para ajudá-lo a falar e te ensinarei o que dizer. Mas Moisés disse: Perdoa o teu servo, Senhor. Por favor, envia outra pessoa. Então a ira do Senhor se acendeu contra Moisés, e ele disse: E o que dizer do seu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele fala bem. Ele já está a caminho para encontrar você, e ficará feliz ao vê-lo. Você falará com ele e colocará as palavras na boca dele. Eu ajudarei ambos a falar e os ensinarei o que fazer. Ele falará ao povo por você, e será como se ele fosse a sua boca e como se você fosse Deus para ele. Mas leve esta vara na mão, para que você possa realizar os sinais com ela. Então Moisés voltou para Jetro, seu sogro, e disse-lhe: Deixa-me voltar para o meu povo no Egito, para ver se algum deles ainda está vivo. Jetro disse: Vá, e que tudo corra bem. Ora, o Senhor havia dito a Moisés em Midian: Volte para o Egito, pois todos os que queriam matá-lo já morreram. Assim Moisés pegou sua esposa e seus filhos, colocou-os sobre um jumento e voltou para o Egito. E ele levou na mão a vara de Deus. O Senhor disse a Moisés: Quando você voltar ao Egito, cuide de realizar diante de Faraó todas as maravilhas que eu te dei poder para fazer. Mas eu endurecerei o coração dele, para que ele não deixe o povo ir. Então diga a Faraó: Assim diz o Senhor: Israel é o meu filho primogênito, e eu te disse: Deixe o meu filho ir para que me adore. Mas você recusou deixá-lo ir.
por isso matarei o seu filho primogênito. No caminho, em um local de hospedagem, o Senhor encontrou Moisés e estava prestes a matá-lo. Mas Zípora pegou uma faca de pedra, cortou o prepúcio do seu filho e tocou os pés de Moisés com ele. Certamente você é para mim um esposo de sangue, ela disse. Então o Senhor o deixou. Naquela ocasião ela disse, esposo de sangue, referindo-se à circuncisão. O Senhor disse a Arão, vá ao deserto, ao encontro de Moisés. Ele foi, encontrou Moisés no monte de Deus e o beijou. Então Moisés contou a Arão tudo o que o Senhor lhe havia mandado dizer, e também todos os sinais que lhe ordenara realizar. Moisés e Arão reuniram todos os anciãos dos israelitas, e Arão contou-lhes tudo o que o Senhor havia dito a Moisés. Ele também realizou os sinais diante do povo, e eles acreditaram. Quando ouviram que o Senhor se preocupava com eles e via sua miséria, inclinaram-se e adoraram. Êxodo, capítulo 5. Depois Moisés e Arão foram falar com Faraó e disseram, assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Deixe o meu povo ir para que realize uma festa para mim no deserto. Faraó disse, quem é o Senhor para que eu lhe obedeça e deixe Israel ir? Eu não conheço o Senhor e não deixarei Israel ir. Então eles disseram, o Deus dos Hebreus veio ao nosso encontro. Agora, permite-nos fazer uma jornada de 3 dias no deserto para oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Ou ele nos atingirá com pragas ou com a espada. Mas o rei do Egito disse a Moisés e Arão, por que vocês estão afastando o povo do seu trabalho? Voltem ao trabalho. Então Faraó disse, vejam, o povo da terra agora é numeroso, e vocês os estão impedindo de trabalhar. Naquele mesmo dia, Faraó deu esta ordem aos capatazes e aos inspetores encarregados do povo. Não forneçam mais palha ao povo para fazer tijolos como antes. Deixem que eles mesmos vão e coletem sua palha. Mas exijam que façam a mesma quantidade de tijolos de antes. Não reduzam a cota. Eles são preguiçosos, por isso estão clamando. Vamos sacrificar ao nosso Deus. Tornem o trabalho mais pesado para o povo, para que continuem trabalhando e não deem atenção a mentiras. Então os capatazes e os inspetores saíram e disseram ao povo, assim diz Faraó, não lhes darei mais palha. Vão e peguem palha onde puderem encontrar, mas o trabalho de vocês não será reduzido em nada. Assim o povo se espalhou por todo o Egito para coletar restolho em lugar da palha. Os capatazes os pressionavam, dizendo, completem a tarefa diária exigida de vocês, como quando tinham palha. E os inspetores israelitas nomeados pelos capatazes de Faraó eram espancados, sendo questionados, por que não completaram a cota de tijolos de ontem ou de hoje como antes? Então os inspetores israelitas foram e apelaram a Faraó. Por que tratas os teus servos dessa maneira? Não se dá palha aos teus servos, e ainda assim nos dizem, façam tijolos. Os teus servos são espancados, mas a culpa é do teu próprio povo. Faraó disse, preguiçosos é o que vocês são, preguiçosos. Por isso dizem, vamos sacrificar ao Senhor. Agora vão trabalhar. Não lhes será dada palha, mas vocês devem produzir a cota completa de tijolos. Os inspetores israelitas perceberam que estavam em apuros, quando lhes disseram que não deviam reduzir o número de tijolos exigido diariamente. Ao saírem da presença de Faraó, encontraram Moisés e Arão esperando para encontrá-los, e disseram, que o Senhor olhe para vocês e os julgue. Vocês nos tornaram odiados por Faraó e seus oficiais, e puseram uma espada na mão deles para nos matar. Moisés voltou ao Senhor e disse, por que, Senhor? Por que trouxeste problema a este povo? Foi para isso que me enviaste? Desde que fui falar com Faraó em teu nome, ele tem trazido problema a este povo, e tu não resgataste de modo algum o teu povo. Êxodo, capítulo 6. O texto termina abruptamente na sua query com Exodus chapter 6, sem conteúdo adicional fornecido além do título, então não há continuação para traduzir aqui. Se você tiver mais texto do capítulo 6, envie para eu completar.
Então o Senhor disse a Moisés: Agora você verá o que farei a Faraó, porque pela minha mão poderosa ele os deixará ir. Pela minha mão poderosa ele os expulsará do seu país. Deus também disse a Moisés: Eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor, não me fiz conhecido a eles. Também estabeleci a minha aliança com eles, para lhes dar a terra de Canaã, onde residiram como estrangeiros. Além disso, ouvi o gemido dos israelitas, que os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. Portanto, dize aos israelitas: Eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo do jugo dos egípcios. Vos libertarei da escravidão deles, vos resgatarei com braço estendido e com grandes juízos. Tomarei-vos por meu povo, e serei o vosso Deus. Então sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tira de debaixo do jugo dos egípcios. Vos levarei à terra que jurei com mão levantada dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Vô-la darei por herança. Eu sou o Senhor. Moisés relatou isso aos israelitas, mas eles não o ouviram, por causa do desânimo e da dura servidão. Então o Senhor disse a Moisés: Vai, dize a Faraó, rei do Egito, que deixe sair os israelitas do seu país. Mas Moisés disse ao Senhor: Se os israelitas não me escutam, como Faraó me escutaria, já que eu falo com lábios que tropeçam? O Senhor falou a Moisés e a Arão a respeito dos israelitas e de Faraó, rei do Egito, e lhes ordenou que tirassem os israelitas do Egito. Estas eram as cabeças das suas famílias. Os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, foram Enoque, Palu, Hezrom e Carme. Estas eram as famílias de Ruben. Os filhos de Simeão foram Jemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma mulher cananeia. Estas eram as famílias de Simeão. Estes eram os nomes dos filhos de Levi, segundo as suas gerações: Gersom, Coate e Merari. Levi viveu 137 anos. Os filhos de Gersom, segundo as suas famílias, foram Libni e Simei. Os filhos de Coate foram Anrão, Isar, Hebron e Uziel. Coate viveu 133 anos. Os filhos de Merari foram Mali e Muzi. Estas eram as famílias de Levi segundo as suas gerações. Anrão casou-se com Joquebede, irmã de seu pai, e ela lhe deu Arão e Moisés. Anrão viveu 137 anos. Os filhos de Isar foram Corá, Nefeg e Zicri. Os filhos de Uziel foram Misael, Elzafã e Sitri. Arão casou-se com Eliseba, filha de Aminadab e irmã de Naasson, e ela lhe deu Nadabe, Abiú, Eleazar e Itamar. Os filhos de Corá foram Assir, Elcana e Abiasaf. Estas eram as famílias dos coraitas. Eleazar, filho de Arão, casou-se com uma das filhas de Putiel, e ela lhe deu Finéias. Estas eram as cabeças das famílias dos levitas, segundo as suas famílias. Foi este Arão e Moisés, a quem o Senhor disse: Tirai os israelitas do Egito, segundo os seus exércitos. Foram eles que falaram a Faraó, rei do Egito, para tirar os israelitas do Egito, este mesmo Moisés e Arão. Quando o Senhor falou a Moisés no Egito, disse-lhe: Eu sou o Senhor. Dize a Faraó, rei do Egito, tudo o que eu te digo. Mas Moisés disse ao Senhor: Como o Faraó me ouviria, se eu falo com lábios que tropeçam? Êxodo capítulo 7. O texto fornecido termina com Then the Lord said to Exodus, chapter 7, sem conteúdo adicional do capítulo 7 além do título, então não há continuação para traduzir aqui. Se você tiver o texto completo do capítulo 7, envie para eu prosseguir com a tradução. Essa tradução mantém 100% do conteúdo original, com estrutura de frases próxima ao texto fornecido, sinais de pontuação naturais para fluidez na leitura em voz alta, e usa o português do Brasil padrão como você,
Vos em contexto bíblico formal preservado, mas adaptado para clareza. Eis a continuação da tradução para o português do Brasil, variante brasileira, seguindo rigorosamente os mesmos critérios. 100% do conteúdo preservado, estrutura de frases próxima ao original, pontuação natural para fluidez na leitura em voz alta, linguagem bíblica formal adaptada ao português brasileiro, sem adições, cortes ou simplificações, e texto contínuo e coeso. Moisés, veja, eu te fiz como Deus para Faraó, e teu irmão Arão será teu profeta. Tu dirás tudo o que eu te ordenar, e teu irmão Arão falará a Faraó, para que deixe os israelitas saírem do seu país. Mas eu endurecerei o coração de Faraó, e embora eu multiplique os meus sinais e prodígios no Egito, ele não vos ouvirá. Então porei a minha mão sobre o Egito, e com grandes atos de juízo tirarei os meus exércitos, o meu povo, os israelitas do meio deles. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a minha mão contra o Egito e tirar os israelitas do meio deles. Moisés e Arão fizeram exatamente como o Senhor lhes ordenara. Moisés tinha 80 anos, e Arão 83 quando falaram a Faraó. O Senhor disse a Moisés e a Arão: quando Faraó vos disser, realizai um milagre, dizei a Arão: toma a tua vara e lança-a diante de Faraó, e ela se tornará em serpente. Moisés e Arão foram a Faraó, e fizeram exatamente como o Senhor ordenara. Arão lançou a sua vara diante de Faraó e dos seus oficiais, e ela se tornou em serpente. Então Faraó chamou os sábios e os feiticeiros. Os magos do Egito também fizeram o mesmo por meio das suas artes secretas. Cada um deles lançou a sua vara, e elas se tornaram serpentes. Mas a vara de Arão engoliu as varas deles. No entanto, o coração de Faraó se endureceu, e ele não os ouviu exatamente como o Senhor havia dito. Então o Senhor disse a Moisés: o coração de Faraó está obstinado. Ele se recusa a deixar o povo ir. Vai a Faraó pela manhã, quando ele sair para o rio. Confronta-o na margem do Nilo, levando na mão a vara que se transformou em serpente. Dize-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: deixa o meu povo ir para que me adore no deserto. Mas até agora tu não tens escutado. Assim diz o Senhor: por isso saberás que eu sou o Senhor. Com a vara que tenho na mão ferirei as águas do Nilo, e elas se transformarão em sangue. Os peixes que estão no Nilo morrerão. O rio ficará com mau cheiro, e os egípcios não poderão beber da sua água. O Senhor disse a Moisés: dize a Arão: toma a tua vara e estende a tua mão sobre as águas do Egito, sobre os rios, os canais, os lagos e todos os reservatórios, e elas se tornarão em sangue. Haverá sangue por toda a terra do Egito, até nos vasos de madeira e de pedra. Moisés e Arão fizeram exatamente como o Senhor ordenara. Ele ergueu a vara na presença de Faraó e dos seus oficiais e feriu as águas do Nilo. Toda a água se transformou em sangue. Os peixes do Nilo morreram. O rio ficou com mau cheiro, e os egípcios não puderam beber da sua água. Houve sangue por toda a terra do Egito, mas os magos do Egito fizeram o mesmo por meio das suas artes secretas. E o coração de Faraó se endureceu. Ele não os ouviu, exatamente como o Senhor havia dito. Em vez disso, virou-se e entrou no seu palácio, sem levar nem isso a sério. Todos os egípcios cavaram ao longo do Nilo para conseguir água potável, porque não podiam beber da água do rio. Passaram-se 7 dias depois que o Senhor feriu o Nilo. Êxodo capítulo 8. Então o Senhor disse a Moisés: vai a Faraó e dize-lhe: assim diz o Senhor, deixa o meu povo ir para que me adore. Se recusares deixá-los ir, enviarei uma praga de rãs sobre todo o teu país. O Nilo fervilhará de rãs. Elas subirão e entrarão no teu palácio, no teu quarto, na tua cama, nas casas dos teus oficiais e do teu povo, nos teus fornos e nas tuas amassadeiras. As rãs subirão sobre ti,
sobre o teu povo e sobre todos os teus oficiais. Então o Senhor disse a Moisés: Dize a Arão: Estende a tua mão com a tua vara sobre os rios, os canais e os lagos, e faze subir rãs sobre a terra do Egito. Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e as rãs subiram e cobriram a terra. Mas os magos fizeram o mesmo por meio das suas artes secretas. Também fizeram rãs subirem sobre a terra do Egito. Faraó chamou Moisés e Arão e disse: Orai ao Senhor, para que tire as rãs de mim e do meu povo, e eu deixarei o vosso povo ir oferecer sacrifícios ao Senhor. Moisés disse a Faraó: Deixa-me a honra de marcar o tempo para que eu ore por ti, pelos teus oficiais e pelo teu povo, para que as rãs sejam retiradas de ti e das tuas casas, exceto as que ficam no Nilo. Amanhã, disse Faraó. Moisés respondeu: Seja como dizes, para que saibas que não há ninguém como o Senhor nosso Deus. As rãs se afastarão de ti, das tuas casas, dos teus oficiais e do teu povo. Ficarão somente no Nilo. Depois que Moisés e Arão saíram da presença de Faraó, Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que ele havia trazido sobre Faraó. O Senhor fez o que Moisés pediu. As rãs morreram nas casas, nos pátios e nos campos. Foram amontoadas em pilhas, e a terra fedia por causa delas. Mas quando Faraó viu que havia alívio, endureceu o coração e não os ouviu, exatamente como o Senhor havia dito. Então o Senhor disse a Moisés: Dize a Arão: Estende a tua vara e fere o pó da terra, e em toda a terra do Egito o pó se transformará em piolhos. Eles fizeram isso. Arão estendeu a mão com a vara e feriu o pó da terra, e piolhos surgiram sobre pessoas e animais. Todo o pó da terra do Egito se transformou em piolhos. Mas quando os magos tentaram produzir piolhos por meio das suas artes secretas, não conseguiram. Como os piolhos estavam sobre pessoas e animais, os magos disseram a Faraó: Isso é o dedo de Deus. Mas o coração de Faraó permaneceu endurecido, e ele não os ouviu, exatamente como o Senhor havia dito. Então o Senhor disse a Moisés: Levanta-te de madrugada, apresenta-te a Faraó quando ele for ao rio, e dize-lhe: Assim diz o Senhor: Deixa o meu povo ir para que me adore. Se não deixares o meu povo ir, enviarei enxames de moscas sobre ti, sobre os teus oficiais, sobre o teu povo e sobre as tuas casas. As casas dos egípcios ficarão cheias de moscas, e até o chão ficará coberto delas. Mas naquele dia distinguirei a terra de Gósen, onde o meu povo habita. Não haverá ali enxames de moscas, para que saibas que eu, o Senhor, estou no meio desta terra. Farei distinção entre o meu povo e o teu povo. Este sinal acontecerá amanhã. E o Senhor fez assim. Densos enxames de moscas entraram no palácio de Faraó, nas casas dos seus oficiais e em toda a terra do Egito. A terra foi arruinada pelas moscas. Então Faraó chamou Moisés e Arão e disse: Vão, sacrifiquem ao vosso Deus aqui na terra. Moisés respondeu: Isso não seria correto. Os sacrifícios que oferecemos ao Senhor nosso Deus seriam abomináveis aos egípcios. E se oferecermos sacrifícios abomináveis aos olhos deles, não nos apedrejarão. Precisamos fazer uma jornada de 3 dias no deserto para oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como ele nos ordenou. Faraó disse: Eu vos deixarei ir para oferecer sacrifícios ao Senhor vosso Deus no deserto, mas não vão muito longe. Orai por mim agora. Moisés respondeu: Assim que eu sair da tua presença, orarei ao Senhor, e amanhã as moscas se afastarão de Faraó, dos seus oficiais e do seu povo. Somente que Faraó não volte a agir com engano, deixando de deixar o povo ir oferecer sacrifícios ao Senhor. Então Moisés saiu da presença de Faraó e orou ao Senhor. O Senhor fez o que Moisés pediu. As moscas se afastaram de Faraó, dos seus oficiais e do seu povo. Não restou nenhuma. Mas também desta vez, Faraó endureceu o coração e não deixou o povo ir. Êxodo capítulo 9. Então o Senhor disse a Moisés: Vai a Faraó e dize-lhe:
Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: deixa o meu povo ir para que me adore. Se recusares deixá-los ir e continuares a retê-los, a mão do Senhor trará uma praga terrível sobre o teu gado no campo, sobre os cavalos, os jumentos, os camelos, o gado, as ovelhas e as cabras. Mas o Senhor fará distinção entre o gado de Israel e o do Egito, de modo que nenhum animal dos israelitas morrerá. O Senhor marcou um tempo e disse: amanhã o Senhor fará isso na terra. No dia seguinte o Senhor fez assim. Todo o gado dos egípcios morreu, mas nenhum animal dos israelitas morreu. Faraó investigou e constatou que nenhum só animal dos israelitas havia morrido. No entanto, o seu coração permaneceu endurecido, e ele não deixou o povo ir. Então o Senhor disse a Moisés e a Arão: tomem punhados de cinza de um forno. Moisés a jogará para o alto diante de Faraó, e ela se tornará pó fino sobre toda a terra do Egito. Surgirão tumores purulentos em pessoas e animais por toda a terra do Egito. Eles pegaram cinza de um forno e apresentaram-se diante de Faraó. Moisés a jogou para o alto, e surgiram tumores purulentos em pessoas e animais. Os magos não puderam apresentar-se diante de Moisés por causa dos tumores que estavam sobre eles e sobre todos os egípcios. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, e ele não os ouviu, exatamente como o Senhor havia dito a Moisés. Então o Senhor disse a Moisés: levanta-te de madrugada, apresenta-te a Faraó e dize-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: deixa o meu povo ir para que me adore. Desta vez enviarei toda a força das minhas pragas contra ti, contra os teus oficiais e contra o teu povo, para que saipas que não há ninguém como eu em toda a terra. Pois se eu tivesse estendido a mão agora e vos tivesse ferido com uma praga, tu e o teu povo teríeis sido eliminados da terra. Mas eu te levantei exatamente para isto, para mostrar-te o meu poder e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Tu ainda te opões ao meu povo e não os deixas ir. Por isso, amanhã, a esta mesma hora, enviarei a pior tempestade de granizo que já caiu sobre o Egito desde o dia em que foi fundado até agora. Ordena agora que tragam o teu gado e tudo o que tens no campo para um lugar protegido. Todo homem e animal que ficar no campo e não for recolhido, quando o granizo cair, morrerá. Aqueles oficiais de Faraó, que temiam a palavra do Senhor, apressaram-se em recolher os seus servos e o seu gado para dentro. Mas os que não levaram a sério a palavra do Senhor, deixaram os seus servos e o seu gado no campo. Então o Senhor disse a Moisés: estende a tua mão para o céu, para que caia granizo sobre toda a terra do Egito, sobre pessoas, animais e sobre tudo o que cresce nos campos do Egito. Quando Moisés estendeu a vara para o céu, o Senhor enviou trovões e granizo, e relâmpagos caíram sobre a terra. O Senhor fez chover granizo sobre a terra do Egito. O granizo caiu, e os relâmpagos faiscavam de um lado para o outro. Foi a pior tempestade em toda a terra do Egito desde que se tornou nação. Em todo o Egito, o granizo atingiu tudo o que estava nos campos, tanto pessoas como animais. Destruiu tudo o que crescia nos campos e quebrou todas as árvores. Somente na terra de Gósen, onde estavam os israelitas, não caiu granizo. Então Faraó chamou Moisés e Arão e disse: desta vez pequei. O Senhor é justo, e eu e o meu povo somos culpados. Orai ao Senhor. Já tivemos trovões e granizo suficientes. Eu vos deixarei ir. Não precisais ficar mais. Moisés respondeu: assim que eu sair da cidade, estenderei as mãos em oração ao Senhor. Os trovões cessarão e não haverá mais granizo, para que saibas que a terra pertence ao Senhor. Mas eu sei que tu e os teus oficiais ainda não temeis ao Senhor Deus. O linho e a cevada foram destruídos, pois a cevada estava em espiga e o linho em flor. Mas o trigo e o espelta não foram destruídos, porque brotam mais tarde. Então Moisés saiu da presença de Faraó e saiu da cidade. Estendeu as mãos ao Senhor. Os trovões e o granizo cessaram, e a chuva parou de cair sobre a terra. Quando Faraó viu que a chuva,
o granizo e os trovões haviam cessado, tornou a pecar. Ele e os seus oficiais endureceram o coração. Assim o coração de Faraó permaneceu endurecido, e ele não deixou os israelitas irem, exatamente como o Senhor havia dito por meio de Moisés. Êxodo, capítulo 10. Então o Senhor disse a Moisés: Vai a... O texto termina abruptamente com Then the Lord said to Moses, Go to, sem continuação fornecida. Se você tiver o restante do capítulo 10 ou mais texto, envie para eu completar a tradução de forma contínua. Essa parte mantém a fidelidade total ao texto original, com fluidez para leitura em voz alta. Se precisar de ajustes ou prosseguir com mais capítulos, é só avisar. Então o Senhor disse a Moisés: Vai a Faraó, porque eu endureci o seu coração e o coração dos seus oficiais, para que eu realize estes meus sinais no meio deles, e para que contes aos teus filhos e aos filhos dos teus filhos como tratei severamente os egípcios e como realizei os meus sinais entre eles, e para que saibais que eu sou o Senhor. Moisés e Arão foram a Faraó e disseram-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Até quando recusarás humilhar-te diante de mim? Deixa o meu povo ir para que me adore. Se recusares deixar-los ir, amanhã trarei gafanhotos ao teu país. Eles cobrirão a face da terra de modo que não se possa vê-la. Devorarão o pouco que restou depois do granizo, inclusive toda a árvore que cresce nos teus campos. Encherão as tuas casas, as casas de todos os teus oficiais e as casas de todos os egípcios, algo que nem teus pais nem teus antepassados viram desde o dia em que se estabeleceram nesta terra até hoje. Então Moisés virou-se e saiu da presença de Faraó. Os oficiais de Faraó disseram a ele: Até quando este homem será uma armadilha para nós? Deixe o povo ir, para que adore o Senhor, seu Deus. Não vês que o Egito está arruinado? Moisés e Arão foram trazidos de volta a Faraó, que lhes disse: Vão, adorem o Senhor, vosso Deus. Mas dizei-me, quem irá? Moisés respondeu: Iremos com os nossos jovens e os nossos velhos, com os nossos filhos e as nossas filhas, com os nossos rebanhos e o nosso gado, porque temos de celebrar uma festa ao Senhor. Faraó disse: Que o Senhor esteja convosco se eu vos deixar ir com as vossas mulheres e crianças. Claramente estáis tramando o mal. Não, somente os homens podem ir e adorar o Senhor, pois é isso que tendes pedido. Então Moisés e Arão foram expulsos da presença de Faraó. O Senhor disse a Moisés: Estende a tua mão sobre o Egito, para que os gafanhotos subam sobre a terra e devorem tudo o que cresce nos campos, tudo o que restou depois do granizo. Moisés estendeu a sua vara sobre o Egito, e o Senhor fez soprar um vento leste sobre a terra todo aquele dia e toda aquela noite. Pela manhã, o vento trouxe os gafanhotos. Eles invadiram todo o Egito e se instalaram em toda a região do país em grande quantidade. Nunca antes houvera uma praga de gafanhotos como essa, nem jamais haverá. Cobriram toda a superfície da terra até que ela ficou escura. Devoraram tudo o que restara depois do granizo, tudo o que crescia nos campos e todo o fruto das árvores. Nada verde restou nas árvores nem nas plantas em toda a terra do Egito. Faraó chamou Moisés e Arão depressa e disse: Pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós. Perdoai o meu pecado mais uma vez e orai ao Senhor vosso Deus, para que tire de mim esta praga mortal. Moisés saiu da presença de Faraó e orou ao Senhor. O Senhor mudou o vento para um vento oeste muito forte, que levou os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. Não restou um só gafanhoto em toda a terra do Egito, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, e ele não deixou os israelitas irem. Então o Senhor disse a Moisés: Estende a tua mão para o céu, para que haja trevas sobre o Egito, trevas que se possam sentir. Moisés estendeu a mão para o céu, e trevas densas cobriram todo o Egito por 3 dias. Ninguém podia ver ninguém, nem ninguém se movia por 3 dias. Mas todos os israelitas tinham luz nos lugares onde habitavam.
Então Faraó chamou Moisés e disse: Vão, adorem o Senhor. Até as vossas mulheres e crianças podem ir convosco. Somente deixem os vossos rebanhos e o vosso gado. Moisés respondeu: Tu tens de permitir que levemos sacrifícios e holocaustos para oferecer ao Senhor nosso Deus. O nosso gado também deve ir conosco. Nenhuma unha ficará para trás, porque temos de usar alguns deles para adorar o Senhor nosso Deus. E até chegarmos lá, não saberemos o que usaremos para adorar o Senhor. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, e ele não quis deixá-los ir. Faraó disse a Moisés: Sai da minha presença. Cuida para que não apareças mais diante de mim. No dia em que vires a minha face, morrerás. Moisés respondeu: Como disseste, nunca mais aparecerei diante de ti. Êxodo capítulo 11. O Senhor disse a Moisés: Trarei ainda mais uma praga sobre Faraó e sobre o Egito. Depois disso ele vos deixará ir daqui. Quando vos deixar ir, ele vos expulsará completamente. Dize ao povo que homens e mulheres peçam aos seus vizinhos objetos de prata e de ouro. O Senhor fez com que os egípcios fossem favoráveis ao povo, e Moisés era muito respeitado no Egito pelos oficiais de Faraó e pelo povo. Moisés disse: Assim diz o Senhor: Por volta da meia-noite passarei por todo o Egito. Todo primogênito no Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que está assentado no trono, até o primogênito do filho da escrava que está junto ao moinho, e também todos os primogênitos dos animais. Haverá grande pranto em todo o Egito, como nunca houve nem jamais haverá. Mas entre os israelitas nenhum cão latirá contra homem ou animal. Então sabereis que o Senhor faz distinção entre o Egito e Israel. Todos estes teus oficiais virão a mim, prostrar-se, hão diante de mim e dirão: Vai, tu e todo o povo que te segue. Depois disso eu sairei. Então Moisés, cheio de ira, saiu da presença de Faraó. O Senhor havia dito a Moisés: Faraó não vos ouvirá, para que os meus prodígios se multipliquem no Egito. Moisés e Arão realizaram todos estes prodígios diante de Faraó, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, e ele não deixou os israelitas saírem do seu país. Êxodo capítulo 12. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: Este mês será para vós o princípio dos meses, será o primeiro mês do vosso ano. Falai a toda a comunidade de Israel e dizei: No 10º dia deste mês, cada um tomará um cordeiro para sua família, um cordeiro por casa. Se alguma família for pequena demais para um cordeiro inteiro, compartilhará um com o vizinho mais próximo, levando em conta o número de pessoas. Calculareis a quantidade de cordeiro de acordo com o que cada um comer. O animal que escolherdes deve ser macho de 1 ano, sem defeito. Podereis tomá-lo das ovelhas ou das cabras. Guardai-o até o 14º dia deste mês, quando toda a comunidade de Israel o sacrificará ao entardecer. Tomarão um pouco do sangue e o colocarão nas laterais e na parte superior das vergas das portas das casas onde o comerem. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comereis a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, com cabeça, pernas e vísceras. Nada deixareis até amanhã. Se algo sobrar até amanhã, queimareis. Assim o comereis. Com os lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão, comereis depressa. É a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e ferirei todo o primogênito, tanto de homem como de animal, e executarei juízo contra todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para vós nas casas onde estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por cima de vós, e nenhuma praga destruidora vos tocará quando eu ferir o Egito. Este dia será para vós um memorial. Celebrar-lo-eis como festa ao Senhor por todas as vossas gerações, um decreto perpétuo. Por 7 dias comereis pão sem fermento. No primeiro dia
tirareis o fermento das vossas casas. Pois quem comer algo com fermento desde o primeiro dia até o 7º, será eliminado de Israel. No primeiro dia tereis uma santa convocação, e no 7º dia outra santa convocação. Não fareis trabalho algum nesses dias, exceto preparar comida para todos comerem. Isto é tudo que podereis fazer. Celebrareis a festa dos pães ázimos, porque foi exatamente neste dia que tirei os vossos exércitos do Egito. Celebrareis este dia como decreto perpétuo por todas as vossas gerações. No primeiro mês, desde o entardecer do 14º dia até o entardecer do 21º dia, comereis pão sem fermento. Por 7 dias não se achará fermento nas vossas casas. Quem comer algo com fermento, seja estrangeiro ou natural da terra, será eliminado da comunidade de Israel. Não comereis nada com fermento. Em qualquer lugar onde habitardes, comereis pães ázimos. Moisés convocou todos os anciãos de Israel e disse-lhes: Ide depressa, tomai cordeiros para as vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Tomai um ramo de sopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e passai-o na verga superior e nas laterais das portas. Nenhum de vós sairá pela porta da sua casa até amanhã. Quando o Senhor passar pela terra para ferir os egípcios, verá o sangue na verga superior e nas laterais das portas, e passará por cima daquela porta. Não permitirá que o destruidor entre nas vossas casas para vos ferir. Obedecei a estas instruções como decreto perpétuo para vós e para os vossos descendentes. Quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como prometeu, observareis este rito. Quando os vossos filhos vos perguntarem: que significa este rito para vós? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos israelitas no Egito e poupou as nossas casas quando feriu os egípcios. Então o povo curvou-se e adorou. Os israelitas fizeram exatamente como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão. À meia-noite o Senhor feriu todos os primogênitos no Egito, desde o primogênito de Faraó, que estava sentado no trono, até o primogênito do prisioneiro que estava na masmorra, e também todos os primogênitos dos animais. Faraó, todos os seus oficiais e todos os egípcios levantaram-se durante a noite, e houve grande pranto no Egito, pois não havia casa sem alguém morto. Durante a noite Faraó chamou Moisés e Arão e disse: levantai-vos, saí do meio do meu povo, vós e os israelitas. Ide adorar o Senhor, como pedistes. Levai os vossos rebanhos e o vosso gado, como dissestes. E ide, abençoai-me também. Os egípcios pressionavam o povo para que saísse depressa do país, dizendo: do contrário, todos morreremos. O povo pegou a massa antes de fermentar e levou nas costas as amassadeiras embrulhadas em roupas. Os israelitas fizeram como Moisés instruiu e pediram aos egípcios objetos de prata, de ouro e roupas. O Senhor fez com que os egípcios fossem favoráveis ao povo, e eles lhes deram o que pediam. Assim despojaram os egípcios. Os israelitas partiram de Ramessés para Sucote. Eram cerca de 600.000 homens a pé, sem contar mulheres e crianças. Muita gente de mistura subiu com eles, e também grande quantidade de rebanhos e gado. Com a massa que trouxeram do Egito, os israelitas assaram bolos ázimos, pois a massa não fermentara, porque foram expulsos do Egito e não tiveram tempo de preparar comida para si mesmos. O tempo que os israelitas viveram no Egito foi de 430 anos. No fim dos 430 anos, exatamente naquele dia, todos os exércitos do Senhor saíram do Egito, porque o Senhor velou naquela noite para tirá-los do Egito. Nessa noite, todos os israelitas devem velar em honra do Senhor por todas as suas gerações. O Senhor disse a Moisés e a Arão: estas são as regras da Páscoa. Nenhum estrangeiro comerá dela. Qualquer escravo comprado poderá comer dela depois de circuncidado, mas o residente temporário ou o trabalhador contratado não comerá dela. Deve ser comida dentro da casa. Não leveis nada da carne para fora da casa, nem quebreis nenhum osso. Toda a comunidade de Israel
a celebrará. Qualquer estrangeiro que reside entre vós e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, deverá circuncidar todos os machos da sua casa. Então, poderá participar como nativo da terra. Nenhum incircunciso comerá dela. A mesma lei se aplica ao natural da terra e ao estrangeiro que reside entre vós. Todos os israelitas fizeram exatamente como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão. Naquele mesmo dia, o Senhor tirou os israelitas do Egito, segundo seus exércitos. Êxodo capítulo 13. O texto termina abruptamente com Exodus chapter 13, sem conteúdo adicional fornecido para o capítulo 13. Se você tiver o texto do capítulo 13 ou mais partes, envie para eu continuar a tradução de forma contínua e fiel. Essa tradução mantém integralmente o conteúdo original, com estrutura próxima ao texto fornecido, pontuação adequada para leitura fluida em voz alta e linguagem natural do português brasileiro bíblico. Se precisar prosseguir ou ajustar algo, é só avisar. Então Moisés e os israelitas entoaram este cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor, porque Ele é altamente exaltado. O cavalo e o seu cavaleiro lançou no mar. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Ele é o meu Deus, e eu o louvarei. O Deus de meu pai, e eu o exaltarei. O Senhor é homem de guerra, o Senhor é o seu nome. Os carros de Faraó e o seu exército lançou no mar. Os melhores dos seus oficiais afogaram-se no mar vermelho. As águas profundas os cobriram. Desceram às profundezas como uma pedra. A tua destra, Senhor, é majestosa em poder. A tua destra, Senhor, despedaçou o inimigo. Na grandeza da tua majestade derrubaste os que se levantaram contra ti. Desencadeaste o teu furor ardente, que os consumiu como restolho. Pelo sopro das tuas narinas, as águas se amontoaram. As correntes se ergueram como um muro. As águas profundas coalharam-se no coração do mar. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, dividirei os despojos, saciarei-me deles, arrancarei a minha espada. A minha mão os destruirá. Mas sopraste com o teu sopro, e o mar os cobriu. Afundaram como chumbo nas águas impetuosas. Quem entre os deuses é como tu, Senhor? Quem é como tu, majestoso em santidade, terrível em glória, operando maravilhas? Estendeste a tua destra, e a terra os engoliu. Com o teu amor inabalável, guiarás o povo que resgataste. Com a tua força, os conduzirás à tua santa habitação. Os povos ouvirão e tremerão. Angústia se apoderará dos habitantes da Filístia. Os chefes de Edom ficarão aterrorizados. Os líderes de Moabe serão tomados de tremor. Todo o povo de Canaã se derreterá. Terror e pavor cairão sobre eles. Pelo poder do teu braço ficarão imóveis como pedra, até que passe o teu povo, Senhor, até que passe o povo que compraste. Tu os introduzirás e os plantarás no monte da tua herança, o lugar, Senhor, que fizeste para a tua habitação, o santuário, Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reina para sempre e eternamente. Quando os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros entraram no mar, o Senhor fez voltar as águas do mar sobre eles. Mas os israelitas passaram pelo mar em terra seca. Então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, tomou um tamboril na mão, e todas as mulheres saíram atrás dela com tambores e danças. Miriam lhes respondia: cantai ao Senhor, porque ele é altamente exaltado. O cavalo e o seu cavaleiro lançou no mar. Depois Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho, e eles entraram no deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto sem encontrar água. Quando chegaram a Mara, não puderam beber da água de lá, porque era amarga. Por isso o lugar se chamou Mara. Então o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira. Moisés o lançou na água, e a água se tornou doce. Ali o Senhor lhes deu um decreto e uma instrução:
e os pôs à prova. Ele disse: Se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto aos seus olhos, se deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, não trareis sobre vós nenhuma das doenças que trouxe sobre os egípcios, porque eu sou o Senhor que te sara. Depois chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras. Acamparam ali junto às águas. O Senhor disse a Moisés: Consagra-me todo primogênito macho. O primeiro que abrir a madre entre os israelitas me pertence, tanto de homem como de animal. Então Moisés disse ao povo: Comemorai este dia, o dia em que saístes do Egito, da terra da escravidão, porque o Senhor vos tirou daqui com mão poderosa. Nada com fermento se comerá hoje. Neste mês de Abibe vós estáis saindo, quando o Senhor vos introduzir na terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos heveus e dos jebuseus, a terra que jurou a vossos antepassados dar-vos, terra que mana leite e mel. Observareis este rito neste mês. Por 7 dias comereis pães, sem fermento, e no 7º dia haverá uma festa ao Senhor. Durante esses 7 dias comer-se-á pão sem fermento. Nada com fermento se verá entre vós, nem fermento algum se verá em todo o vosso território. Naquele dia direis a vosso filho: Faço isto por causa do que o Senhor fez por mim quando saí do Egito. Isto será para vós como um sinal na vossa mão e como um memorial na vossa fronte, para que a lei do Senhor esteja na vossa boca. Porque o Senhor vos tirou do Egito com mão poderosa. Observareis este decreto no tempo determinado, de ano em ano, quando o Senhor vos introduzir na terra dos cananeus, como jurou a vós e a vossos antepassados, e vô-la der. Dedicareis ao Senhor todo o primogênito que abrir a madre. Todo o primogênito macho dos vossos animais pertence ao Senhor. Resgatareis com um cordeiro todo o primogênito de jumenta. Se não o resgatardes, quebrareis-lhe a nuca. Resgatareis todo o primogênito entre vossos filhos. No dia em que vosso filho vos perguntar no futuro: que significa isto? Direis-lhe: com mão poderosa o Senhor nos tirou do Egito, da terra da escravidão. Quando Faraó se obstinou em não nos deixar ir, o Senhor matou todo o primogênito na terra do Egito, tanto de homem como de animal. Por isso sacrifico ao Senhor todo o primogênito macho que abre a madre, mas resgato cada um dos meus primogênitos. Será como um sinal na vossa mão e como símbolo na vossa fronte, porque o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa. Quando Faraó deixou o povo ir, Deus não os conduziu pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse mais curto, pois Deus disse: se enfrentarem guerra, poderão mudar de ideia e voltar para o Egito. Assim Deus os levou pelo caminho do deserto, em direção ao Mar Vermelho. Os israelitas subiram armados do Egito. Moisés levou consigo os ossos de José, porque José fizera os israelitas jurarem solenemente, dizendo: Deus certamente vos visitará. Então levai os meus ossos daqui convosco. Depois de partirem de Sucote, acamparam em Etã, na borda do deserto. De dia o Senhor ia adiante deles numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo para lhes dar luz, de modo que podiam viajar de dia ou de noite. A coluna de nuvem nunca se afastava deles de dia, nem a coluna de fogo de noite, diante do povo. Êxodo capítulo 14. Então o Senhor disse a Moisés: dize aos israelitas que voltem e acampem diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar. Acampem junto ao mar, defronte de Baal-Zefon. Faraó pensará: os israelitas estão vagando sem rumo pela terra. O deserto os encurralou. Eu endurecerei o coração de Faraó, e ele os perseguirá. Mas eu serei glorificado por meio de Faraó e de todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E os israelitas fizeram assim. Quando o rei do Egito foi informado de que o povo havia fugido, Faraó e os seus oficiais mudaram de ideia a respeito deles e disseram: que fizemos? Deixamos Israel ir e perdemos os nossos escravos.
Então mandou preparar o seu carro e tomou consigo o seu exército. Tomou 600 dos melhores carros e todos os outros carros do Egito, com oficiais sobre todos eles. O Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, de modo que ele perseguiu os israelitas, que saíam marchando com ousadia. Os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, seus cavaleiros e seu exército, os perseguiram e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairot, defronte de Baal-Zefon. Quando Faraó se aproximou, os israelitas ergueram os olhos e viram os egípcios marchando atrás deles. Ficaram aterrorizados e clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi porque não havia sepulturas no Egito que nos trouxeste para morrer no deserto, que nos fizeste, tirando-nos do Egito. Não te dissemos no Egito: deixa-nos em paz, deixemos servir aos egípcios? Pois melhor nos seria servir aos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não temais, permanecei firmes e vereis o livramento que o Senhor vos trará hoje. Os egípcios que vedes hoje, nunca mais os vereis. O Senhor lutará por vós. Vós somente ficai quietos. Então o Senhor disse a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos israelitas que sigam adiante. Levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e divide-o, para que os israelitas passem pelo mar em terra seca. Eu endurecerei o coração dos egípcios, para que entrem atrás deles. E serei glorificado por meio de Faraó, de todo o seu exército, dos seus carros e dos seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado por meio de Faraó, dos seus carros e dos seus cavaleiros. O anjo de Deus que ia adiante do exército de Israel retirou-se e foi para trás deles. A coluna de nuvem também se moveu de diante deles e se colocou atrás deles. Veio entre o acampamento dos egípcios e o acampamento de Israel. E durante toda a noite houve trevas de um lado e luz do outro, de modo que nenhum se aproximou do outro durante toda a noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar. E toda aquela noite o Senhor repeliu o mar com um forte vento leste e transformou-o em terra seca. As águas se dividiram. Os israelitas passaram pelo mar em terra seca, com muralhas de água à direita e à esquerda. Os egípcios os perseguiram. Todos os cavalos de Faraó, seus carros e seus cavaleiros os seguiram mar adentro. Na vigília da madrugada, o Senhor olhou do alto da coluna de fogo e de nuvem para o exército egípcio e lançou-o em confusão. Fez emperrar as rodas dos seus carros, de modo que eles tiveram dificuldade em conduzi-los. Os egípcios disseram: fujamos dos israelitas. O Senhor está lutando por eles contra o Egito. Então o Senhor disse a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao romper do dia, o mar voltou ao seu lugar normal. Os egípcios fugiam para ele, e o Senhor os lançou no meio do mar. As águas voltaram e cobriram os carros, os cavaleiros e todo o exército de Faraó que havia entrado no mar atrás dos israelitas. Nenhum só deles sobreviveu. Mas os israelitas passaram pelo mar em terra seca, com muralhas de água à direita e à esquerda. Naquele dia, o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia. Quando os israelitas viram o grande poder que o Senhor manifestara contra os egípcios, o povo temeu ao Senhor e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. O texto termina com Êxodos, sem continuação fornecida para os capítulos seguintes. Se você tiver mais partes do texto de Êxodo ou quiser prosseguir com outro capítulo, envie para eu continuar a tradução de forma fiel e contínua. Essa tradução preserva 100% do conteúdo original. Mantém a estrutura e o comprimento das frases o mais próximo possível do texto fornecido, usa pontuação natural para facilitar a leitura em voz alta ou conversão em áudio, e adota o português brasileiro padrão com tom bíblico adequado. Se precisar de ajustes ou mais capítulos, é só avisar. Êxodo capítulo 16.
Toda a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, que fica entre Elim e Sinai, no 15º dia do 2º mês depois de saírem do Egito. No deserto toda a comunidade murmurou contra Moisés e Arão. Os israelitas lhes disseram: Oxalá tivéssemos morrido pela mão do Senhor no Egito. Lá nos sentávamos junto às panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vós nos trouxestes a este deserto para fazer morrer de fome toda esta assembleia. Então o Senhor disse a Moisés: Eis que farei chover pão do céu para vós. O povo sairá e colherá diariamente a porção de cada dia. Assim os provarei, para ver se andam na minha lei ou não. No 6º dia prepararão o que trouxerem, e será o dobro do que colherem nos outros dias. Moisés e Arão disseram a todos os israelitas: À tarde sabereis que foi o Senhor quem vos tirou do Egito, e pela manhã vereis a glória do Senhor, porque ele ouviu as vossas murmurações contra ele. Quem somos nós, para que murmureis contra nós? Moisés também disse: Sabereis que foi o Senhor quando vos der carne para comer à tarde e pão à vontade pela manhã, porque o Senhor ouviu as vossas murmurações contra ele. Quem somos nós? Não é contra nós que murmurais, mas contra o Senhor. Então Moisés disse a Arão: Dize a toda a comunidade de Israel: Aproximai-vos da presença do Senhor, porque ele ouviu as vossas murmurações. Enquanto Arão falava a toda a comunidade de Israel, voltaram-se para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. O Senhor disse a Moisés: Ouvi as murmurações dos israelitas. Dize-lhes: Ao entardecer comereis carne, e pela manhã vos saciareis de pão. Então sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Naquela tarde vieram codornizes e cobriram o acampamento. Pela manhã havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Quando o orvalho evaporou, eis que sobre a superfície do deserto havia algo fino, como geada no chão. Quando os israelitas viram aquilo, disseram uns aos outros: Que é isto? Pois não sabiam o que era. Moisés lhes disse: É o pão que o Senhor vos deu para comer. Isto é o que o Senhor ordenou: cada um colha tanto quanto precisar. Tomai um homer por pessoa, segundo o número de pessoas em cada tenda. Os israelitas fizeram assim. Uns colheram mais, outros menos. Quando mediram pelo homer, o que colheu mais não teve sobra, e o que colheu menos não faltou. Cada um colheu exatamente o que precisava. Moisés lhes disse: Ninguém guarde nada até amanhã. Mas alguns não deram atenção a Moisés. Guardaram parte até amanhã, e criou bichos e cheirou mal. Moisés irou-se contra eles. Cada manhã colhiam o quanto precisavam. Quando o sol esquentava, aquilo se derretia. No 6º dia, colheram o dobro, 2 hómeres por pessoa. Os líderes da comunidade foram e relataram isso a Moisés. Ele lhes disse: Isto é o que o Senhor ordenou. Amanhã será dia de descanso, um santo sábado ao Senhor. Assai o que quiserdes assar, cozei o que quiserdes cozer. Guardai o que sobrar até amanhã. Eles guardaram até amanhã, como Moisés ordenara, e não cheirou mal, nem criou bichos. Moisés disse: Comei-o hoje, porque hoje é sábado ao Senhor. Hoje não o achareis no chão. 6 dias o colhereis, mas no 7º dia, que é o sábado, não haverá. Contudo, alguns do povo saíram no 7º dia para colher, mas nada encontraram. Então o Senhor disse a Moisés: Até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas instruções? Lembrai-vos de que o Senhor vos deu o sábado, por isso no 6º dia ele vos dá pão para 2 dias. Cada um fique no seu lugar. Ninguém saia no 7º dia. Assim o povo descansou no 7º dia. Os israelitas chamaram aquele pão de maná. Era branco como semente de coentro e tinha gosto de bolacha feita com mel. Moisés disse: Isto é o que o Senhor ordenou. Tomai um homer de maná e guardai-o para as vossas gerações futuras.
para que vejam o pão que vos dei a comer no deserto, quando vos tirei do Egito. Moisés disse a Arão: Toma um jarro, põe nele um homer de maná e coloca-o diante do Senhor, para ser guardado pelas vossas gerações. Como o Senhor ordenara a Moisés, Arão o depositou diante do testemunho, para ser conservado. Os israelitas comeram maná durante 40 anos, até chegarem a uma terra habitada. Comeram maná até chegarem à fronteira de Canaã. O meres a 10ª parte de um efa. Êxodo, capítulo 17. Toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, viajando de lugar em lugar conforme o Senhor ordenara. Acamparam em Refidim, mas não havia água para o povo beber. Então o povo brigou com Moisés e disse: Dá-nos água para beber. Moisés respondeu: Por que brigais comigo? Por que ponhais o Senhor à prova? Mas o povo estava sedento por água ali, e murmurou contra Moisés, dizendo: Por que nos fizeste subir do Egito para fazer morrer de sede a nós, aos nossos filhos e ao nosso gado? Moisés clamou ao Senhor: Que farei com este povo? Estão quase prontos para me apedrejar. O Senhor respondeu a Moisés: Passa adiante do povo. Toma contigo alguns dos anciãos de Israel e leva na mão a vara com que feriste o Nilo. Vai, eu estarei ali diante de ti, sobre a rocha em Horebe. Fere a rocha, e dela sairá água para o povo beber. Moisés fez isso à vista dos anciãos de Israel. Chamou o lugar Massa e Meribá, porque os israelitas brigaram, e porque puseram o Senhor à prova, dizendo: Está o Senhor no meio de nós ou não? Os amalequitas vieram e atacaram os israelitas em Refidim. Moisés disse a Josué: Escolhe alguns dos nossos homens e saia combater os amalequitas amanhã. Eu ficarei no alto da colina com a vara de Deus na mão. Josué combateu os amalequitas como Moisés ordenara, enquanto Moisés, Arão e Hur subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, Israel prevalecia, mas quando as baixava, prevaleciam os amalequitas. Quando as mãos de Moisés se cansaram, tomaram uma pedra, colocaram debaixo dele e ele sentou-se nela. Arão e Hur sustentavam as suas mãos, um de um lado e o outro do outro lado. Assim as suas mãos ficaram firmes até o pôr do sol. Josué derrotou o exército amalequita à espada. Então o Senhor disse a Moisés: Escreve isto num livro como memorial e faze com que Josué o ouça, porque eu completamente apagarei a memória de Amaleque de debaixo do céu. Moisés construiu um altar e chamou-o: O Senhor é a minha bandeira, disse, porque mãos se levantaram contra o trono do Senhor. O Senhor estará em guerra contra Amaleque de geração em geração. Êxodo capítulo 18. Jetro, o sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu falar de tudo o que Deus fizera por Moisés e por seu povo Israel, e como o Senhor tirara Israel do Egito. Depois que Moisés enviara embora sua esposa Zípora, Jetro, seu sogro, a recebeu de volta com seus 2 filhos. Um filho chamava-se Gerson, porque Moisés dissera: Tornei-me estrangeiro em terra estranha. E o outro chamava-se Eliezer, porque dissera: O Deus de meu pai foi o meu ajudador. Salvou-me da espada de Faraó. Jetro, sogro de Moisés, veio com os filhos e a esposa de Moisés ao deserto onde ele estava acampado, perto do monte de Deus. Jetro havia mandado dizer a Moisés: Eu, teu sogro Jetro, venho a ti com tua esposa e seus 2 filhos. Moisés saiu ao encontro de seu sogro, inclinou-se e o beijou. Saudaram-se mutuamente e entraram na tenda. Moisés contou a seu sogro tudo que o Senhor fizera a Faraó e aos egípcios por causa de Israel, e todas as dificuldades que encontraram pelo caminho, e como o Senhor os salvara. Jetro alegrou-se com todo o bem que o Senhor fizera a Israel ao livrá-lo da mão dos egípcios. Disse: Bendito seja o Senhor, que vos livrou da mão dos egípcios e da mão de Faraó, e que livrou o povo da mão dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses,
pois fez isso àqueles que trataram Israel com arrogância. Então Jetro, sogro de Moisés, trouxe um holocausto e outros sacrifícios a Deus. Arão veio com todos os anciãos de Israel para comer pão com o sogro de Moisés na presença de Deus. No dia seguinte, Moisés assentou-se para julgar o povo, e o povo ficou de pé diante dele desde a manhã até a tarde. Quando seu sogro viu tudo que Moisés fazia pelo povo, disse: Que é isto que fazes pelo povo? Por que te assentas só como juiz, enquanto todo este povo fica de pé diante de ti desde a manhã até a tarde? Moisés respondeu-lhe: Porque o povo vem a mim para consultar a Deus. Sempre que tem uma disputa, trazem-na a mim, e eu decido entre as partes, fazendo-lhes conhecer os decretos e as instruções de Deus. O sogro de Moisés replicou: O que fazes não é bom. Tanto tu como este povo que vem a ti vos cansareis. O trabalho é pesado demais para ti. Não podes suportá-lo sozinho. Ouve agora o meu conselho, e que Deus esteja contigo. Sê tu o representante do povo diante de Deus. Leva as suas causas a Deus. Ensina-lhes os decretos e as instruções. Mostra-lhes o caminho por onde devem andar e como devem proceder. Mas escolhe dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de confiança que odeiem o ganho desonesto. Estabelece-os como chefes sobre milhares, sobre centenas, sobre 50 e sobre 10, que julguem o povo em todo o tempo. As causas difíceis tragam-nas a ti, mas as simples decidam eles mesmos. Assim aliviarás o teu fardo, porque eles o compartilharão contigo. Se fizeres isto, e Deus assim te ordenar, poderás suportar o peso, e todo este povo voltará para casa satisfeito. Moisés ouviu seu sogro e fez tudo o que ele disse. Escolheu homens capazes de todo Israel, e os constituiu líderes sobre o povo, oficiais sobre milhares, sobre centenas, sobre 50 e sobre 10. Eles julgavam o povo em todo o tempo. As causas difíceis levavam a Moisés, mas as simples decidiam eles mesmos. Então Moisés despediu seu sogro, e Jetro voltou para sua terra. Êxodo capítulo 19. No primeiro dia do terceiro mês depois que os israelitas saíram do Egito, nesse mesmo dia chegaram ao deserto de Sinai. Partindo de Refidim, entraram no deserto de Sinai e acamparam ali no deserto diante do monte. Moisés subiu a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: Assim dirás aos descendentes de Jacó, e assim falarás aos israelitas: Vós mesmos vistes o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Agora, se obedecerdes fielmente a minha voz, e guardardes a minha aliança, sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, embora toda a terra seja minha. Sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Estas são as palavras que dirás aos israelitas. Moisés voltou, convocou os anciãos do povo e expôs-lhes todas as palavras que o Senhor lhe ordenara falar. Todo o povo respondeu unânime: Faremos tudo o que o Senhor disse. Moisés levou a resposta do povo ao Senhor. O Senhor disse a Moisés: Eis que virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e sempre creia em ti. Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. O Senhor disse a Moisés: Vai ao povo e consagra-os hoje e amanhã. Façam lavar as suas roupas e estejam prontos para o terceiro dia. Porque no terceiro dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai, à vista de todo o povo. Estabelece limites ao redor do monte e diz ao povo: Cuidado para não subirdes ao monte nem tocardes na sua base. Todo aquele que tocar no monte será morto. Será apedrejado ou morto a flechadas. Nem homem, nem animal viverá. Somente quando o som da trombeta soar longamente, poderão aproximar-se do monte. Moisés desceu do monte ao povo, consagrou-os, e eles lavaram as suas roupas. Disse ao povo: Preparai-vos para o terceiro dia, abstende-vos de relações sexuais. Na manhã do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos,
Uma nuvem espessa cobriu o monte, e um som de trombeta muito forte. Todo o povo no acampamento tremeu. Moisés conduziu o povo para fora do acampamento ao encontro de Deus, e pararam ao pé do monte. O monte Sinai estava todo fumegante, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A fumaça subia como fumaça de fornalha, e todo o monte tremia violentamente. O som da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava, e Deus lhe respondia com voz. O Senhor desceu ao cume do monte Sinai, e chamou Moisés ao cume do monte. Moisés subiu, e o Senhor disse-lhe: Desce e adverte o povo, para que não forcem a passagem para ver o Senhor, e muitos deles pereçam. Até os sacerdotes que se aproximam do Senhor devem se consagrar, para que o Senhor não irrompa contra eles. Moisés disse ao Senhor: O povo não pode subir ao monte Sinai, porque tu mesmo nos advertiste. Estabelece limites ao redor do monte e santifica-o. O Senhor respondeu-lhe: Vai, desce, depois subirás tu e Arão contigo. Mas os sacerdotes e o povo não forcem a passagem para subir ao Senhor, para que ele não irrompa contra eles. Moisés desceu ao povo e lhes disse. Êxodo, capítulo 20. Então Deus falou todas estas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante delas, nem as servirás, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou o Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração dos que me odeiam. Mas faço misericórdia até 1000 gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Quando o povo viu os trovões, os relâmpagos, o som da trombeta e o monte fumegante, tremeu de medo, ficaram de longe e disseram a Moisés: Fala tu conosco e ouviremos, mas não fale Deus conosco, para que não morramos. Moisés disse ao povo: Não temais. Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja convosco, a fim de que não pequeis. O povo ficou de longe, enquanto Moisés se aproximou da escuridão espessa onde Deus estava. Então o Senhor disse a Moisés: Dize aos israelitas: Vós mesmos vistes que eu vos falei do céu. Não fareis deuses de prata nem de ouro para estar comigo. Fazei-me um altar de terra, e sobre ele sacrificareis os vossos holocaustos e ofertas pacíficas, as vossas ovelhas e as vossas cabras. Em todo lugar onde eu fizer recordar o meu nome, virei a ti e te abençoarei. Se me fizeres um altar de pedras, não o farás de pedras lavradas, porque, se usares ferramenta sobre ele, profaná-lo-ás. Não subirás por degraus ao meu altar, para que a tua nudez não seja descoberta diante dele. O texto termina abruptamente com o final do capítulo 20.
Se você tiver a continuação de Êxodo ou mais capítulos, envie para eu prosseguir com a tradução fiel, mantendo todos os critérios de precisão, fluidez e fidelidade ao original. Esta tradução preserva integralmente o conteúdo, com estrutura próxima ao texto fornecido, pontuação adequada para leitura em voz alta e linguagem natural do português brasileiro bíblico. Se precisar de mais partes ou ajustes, é só avisar.